Vamos começar o vídeo com uma pergunta. Você tem medo de motosserra? Eu não tenho. É claro, se alguém aparecer com uma motosserra na minha frente fazendo randandandan, eu vou ficar com medo, né? Mas assim, se eu simplesmente imaginar uma motosserra, eu não fico com medo. E eu acredito que aconteça o mesmo com vocês. Se em geral as pessoas não têm tanto medo de motosserra, por que o Chainsaw Man é tão forte? Como foi que ele conseguiu lutar contra os 4 Cavaleiros do Apocalipse e os Demônios das Armas? Será que na verdade o Pochita não é o demônio da motosserra, mas sim um outro demônio? Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo desse vídeo, então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Essa é mais uma semana sem capítulo novo de Chainsaw Man, mas eu resolvi aproveitar a oportunidade para trazer algumas teorias bem interessantes envolvendo o Pochita, essa coisa fofa, mas bastante temida. E se você já acompanha as minhas teorias e os reviews semanais do mangá, eu te peço para deixar o like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece do like e de se inscrever no canal, ok? Vale avisar que esse vídeo contém spoiler do mangá. Bom, em geral, as pessoas têm medo de altura, da morte, de escuro, de barata, principalmente se ela sair voando, né? Eu moro no Rio de Janeiro, gente, então eu tenho mais medo de 2 caras numa moto do que de motosserra. E mesmo no mundo de Chainsaw Man, as pessoas normalmente não têm muito medo de motosserra. Então, por que será que o Chainsaw Man é tão forte? Afinal, como foi que ele lutou contra os Cavaleiros do Apocalipse e os Demônios das Armas? Algo errado não tá certo. O propósito desse vídeo é justamente entender como é possível que o Chainsaw Man seja tão forte e analisar se o Pochita é realmente o demônio da motosserra ou se é um outro demônio. No mundo de Chainsaw Man, os demônios surgem no inferno a partir dos medos das pessoas. Então, a manifestação de um demônio corresponde ao entendimento coletivo do que é o medo de algo. O demônio da pistola parece uma pistola, o demônio da raposa parece uma raposa. Então, à primeira vista, faz sentido que o Pochita seja o demônio da motosserra porque ele tem uma motosserra. Contudo, não apenas a aparência, mas as habilidades do demônio também costumam ser derivadas do medo. Reparem que o demônio do inferno, por exemplo, pode teleportar pessoas do inferno para a Terra e vice-versa. E faz sentido que ele tenha esse poder, afinal, as pessoas têm medo de ir para o inferno quando morrerem. Só que o Pochita, além da motosserra, também tem uma habilidade especial e única que o torna o demônio mais temido do inferno. Os demônios que são devorados pelo Chainsaw Man têm os seus nomes apagados da existência. E os nomes que foram devorados são apagados do presente, passado e até mesmo da memória das pessoas. Ou seja, é como se nunca tivessem existido. Algumas pessoas pensam o seguinte: mas o Chainsaw Man só apaga os nomes dos demônios devorados e não os demônios. Galera, essa é uma consequência que está implícita. Reparem só. No momento em que o Chainsaw Man devora um demônio e o seu nome é apagado, a consequência disso é que as pessoas deixam de temer esse demônio porque não se lembram do seu nome. Logo, se os demônios nascem no inferno e são a personificação do medo das pessoas, quanto mais medo, mais forte eles serão. Por consequência, ao ser devorado pelo Chainsaw Man, o demônio deixa de existir. Afinal, as pessoas não têm medo desse demônio porque não lembram do seu nome. O próprio Kishibe não se lembrava da Segunda Guerra Mundial, das armas nucleares e por aí vai. E esse raciocínio foi confirmado pelo demônio do anjo. Mesmo que os demônios morram e se tornem cinzas, desde que as pessoas tenham medo do seu nome, eles retornarão à vida, seja na Terra, seja no inferno. A contrário senso, se as pessoas não temerem o seu nome, os demônios não irão nascer ou renascer. Contudo, essa habilidade do Chainsaw Man de apagar os demônios não guarda nenhuma ligação com motosserras, nem abstratamente. Então, essa habilidade especial deve ser oriunda de um medo específico. Mas qual seria a explicação para isso? Existem algumas hipóteses. O Pochita não deve ser meramente o demônio da motosserra e receber o poder da motosserra de um outro demônio. Ou ele é o real demônio da motosserra e recebeu a habilidade de apagar demônios de um outro demônio.
E uma possibilidade é que o Potita pode ter feito um contrato com outro demônio e adquiriu parte do seu poder. Eu já vi algumas pessoas alegando que demônios não podem fazer contratos com demônios, mas que eu lembre, isso não está explícito em nenhuma parte do mangá. O que já ficou explícito é que demônios não fazem contratos com possessos. Agora, se você souber onde está essa informação de que não é possível fazer contrato entre demônios, me avisa, porque eu já revirei o mangá e não achei nada disso. Então, por enquanto, até que se prove o contrário, eu não descarto a possibilidade de serem feitos contratos entre demônios. E percebam que o Fujimoto pode criar novas regras a qualquer momento, até porque ele não gosta de explicar as coisas nos mínimos detalhes. Então, é normal que existam brechas até para que ele tenha um amplo espaço de liberdade criativa. Em tese, a Makima não poderia ser morta por causa do contrato com o primeiro-ministro do Japão, mas o Fujimoto contornou essa premissa e ela morreu. Então as coisas não são imutáveis em Chainsaw Man e nem nas outras obras em geral. De qualquer modo, a habilidade de alguns demônios está associada ao seu nome, como por exemplo, o demônio da pistola, que dispara balas. No entanto, isso não se aplica a todos os demônios. No caso do demônio da escuridão, ele possui uma habilidade mais abstrata, já que ele é capaz de conjurar espadas, e isso não parece ter nada a ver com escuridão. Mas talvez o demônio da escuridão só esteja manipulando a escuridão que lhe dá o nome. Então, em tese, ele poderia conjurar a escuridão da forma como desejar, inclusive como uma espada, mas também possivelmente como outras armas. Mas e quando todos tiveram os seus braços arrancados? Esse é outro poder que não parece ter relação com escuridão. A minha conclusão é de que, por ele ser um demônio especial, no caso, um demônio primordial, ele conta com habilidades especiais que não necessariamente estão ligadas com seu nome. Só que assim como o demônio da escuridão, o Potita é outro demônio com poder abstrato que não parece ter ligação com o seu nome. No caso dele, eu suspeito que as motosserras são uma habilidade secundária, enquanto apagar demônios é a sua habilidade primária. E voltando à questão inicial, por que o Chainsaw Man é tão forte? Vocês já pararam para pensar que o Potita pode não ser o real demônio da motosserra? Afinal, ele tem um poder muito especial que o faz ser temido por todos os demônios. E se ele for, na verdade, um demônio do medo primordial? Lembrando que esse é o grupo de demônios que representam os primeiros medos que as pessoas tiveram, o que remonta desde os Homens das Cavernas. Se o Potita for um demônio primordial, isso explicaria como o Chainsaw Man foi capaz de lutar contra os 4 Cavaleiros do Apocalipse e os demônios das armas simultaneamente. Mas se ele for um demônio primordial, que tipo de demônio ele seria? Antes de responder essa pergunta, se você está curtindo o vídeo, aproveita esse momento para clicar no like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho para ser avisado quando sair o próximo vídeo de Chainsaw Man. Uma possibilidade é que o medo primordial que o Potita representa poderia ser o medo de ser consumido. Eu sei que você está pensando, mas eu não tenho medo de ser devorado. O Jeffrey Dahmer já morreu? Eu sei que hoje em dia nós vivemos em civilização, e eu acho que não tem muitos canibais por aí. Mas nem sempre foi assim. Os Homens das Cavernas precisavam matar animais para não morrerem de fome, sendo que existia uma grande chance de serem devorados por animais no processo. Então, eu acredito que o medo de ser consumido seja um medo primordial. E o que não podemos esquecer é que no mundo de Chainsaw Man, as pessoas são devoradas por demônios com frequência, até porque os demônios podem se regenerar ao ingerir sangue de humanos. Então, nesse mundo, as pessoas continuam com medo de serem devoradas a qualquer momento. Por sua vez, os demônios também podem ter o medo de serem comidos, especialmente pelo Potita, mas também por outros demônios. Até porque demônios podem se fortalecer se comerem a carne de um demônio mais forte. Com isso, a primeira possibilidade é que o Potita, na verdade, pode ser o demônio do medo de ser consumido. A segunda possibilidade é que o Potita pode ser o demônio do medo da extinção ou demônio do medo de ser esquecido, que é um medo comum entre humanos e também demônios.
Em geral, as pessoas querem deixar a sua marca no mundo e serem lembradas. E uma das formas de fazer isso é através da reprodução, que permite a perpetuação da própria linhagem, sendo que isso é um processo que se iniciou há milhares de anos. Tem uma frase em One Piece que eu gosto muito e tem tudo a ver com isso. As pessoas só morrem quando são esquecidas. Na verdade, essa frase também se aplica aos demônios de Chainsaw Man, já que eles temem pela sua existência. Se eles forem esquecidos, eles deixarão de ser temidos, logo, deixarão de existir. Se for isso mesmo que o Pochita representa, faz sentido porque ele é tão poderoso, visto que a sua força vem de um grande medo que os demônios possuem. Todos os demônios têm medo de não serem mais temidos, porque essa é a essência da existência deles. Sem medo, eles não existem. Com isso, a força do Chainsaw Man pode ser decorrente de ser temido não só pelos humanos, mas também pelos demônios, em razão do medo de extinção. Então talvez o Pochita utilize o medo dos demônios como sua fonte de poder. Enquanto existirem seres sencientes, o medo de serem esquecidos existe, tornando esse medo primordial, assim como o medo da escuridão. E uma outra indicação de que o Pochita está de alguma forma ligado ao atributo de ser esquecido é a porta que a gente viu na consciência do Denji. Lembrando que ela é o subconsciente do Denji, protegendo ele mesmo do trauma que viveu na sua infância. Por muitos anos, ele acreditou que o seu pai se matou, mas na verdade foi o próprio Denji que o matou porque ele estava sempre bêbado e quase matou seu próprio filho. Aquela foi uma experiência traumática que o Denji quis apagar das suas memórias. Mas talvez o Pochita poderia sentir e entender isso, e pode ser que ele soubesse o que havia atrás da porta, já que seria parte da habilidade dele. Até porque era o próprio Pochita que dizia para o Denji não abrir a porta. Denji se forçou a esquecer aquele evento traumático porque ele não queria encarar a realidade. E nisso, temos novamente os aspectos medo e esquecimento. Com isso, é possível que, na verdade, o Pochita seja o demônio do medo da extinção ou o demônio do medo de ser esquecido. Mas se o Pochita for um demônio primordial, por que ele estaria mascarando a sua verdadeira identidade? Talvez porque ele seja perseguido por outros demônios poderosos, já que ele é uma ameaça à existência dos demônios. E diante de tudo o que conversamos nesse vídeo, vocês já pararam para pensar que o Chainsaw Man que matou a Yuko e a gente chama de impostor, na verdade pode ser o verdadeiro demônio da motosserra? Mas enfim, me conta, qual dessas teorias você gostou mais? Você tem alguma outra teoria sobre o Pochita? Comenta aí! Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. E não deixe de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!